Uma pequena cidade universitária conhecida por seu ritmo pacato, suas ruas tranquilas e a presença vibrante de jovens que chegavam de várias partes do país e buscavam ali construir os seus futuros, era o tipo de lugar onde quase todos se conheciam, onde a vida parecia seguir um ciclo previsível: aulas, festas, amizades e memórias que durariam para sempre. Mas na madrugada de 13 de novembro de 2022, esse cenário de calma foi abruptamente interrompido por um crime que não apenas abalou a cidade, mas também chamou a atenção do mundo inteiro. Quatro estudantes da Universidade de Idaho foram encontrados mortos dentro de uma residência fora do campus. Jovens cheios de vidas, de sonhos e de planos. Em poucas horas, a imagem de uma cidade segura foi substituída por uma sensação sufocante de medo e mistérios. O caso, que ficou conhecido como o Massacre de Moscou, tornou-se um dos crimes mais sombrios e intrigantes da história recente dos Estados Unidos, não apenas pela brutalidade dos assassinatos, mas também pelo silêncio que envolveu a cena do crime, as lacunas na investigação inicial e o perfil completamente estranho do acusado, que viria a ser preso semanas depois. Hoje vou contar para vocês os detalhes dessa história e também apresentar cada vítima desse massacre brutal da noite em que tudo aconteceu, as investigações que se seguiram e principalmente mergulhar nas partes mais obscuras e perturbadoras que continuam sem resposta até os dias atuais. Olá, que bom ter a sua companhia. Eu me chamo Monique Simões e você está no canal Além da Sexta-feira. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Aqui eu narro para vocês as histórias mais ousadas do mundo dos crimes reais, casos não resolvidos e também mistérios e eventos que desafiam até a compreensão humana. Peço que, se você gostar desse canal, clique no botão inscrever, deixe o seu like e comentários. Não esqueça também de ativar o sininho, porque daí sempre que eu postar um vídeo novo aqui, você será notificado. Agora pegue o seu café, se acomode onde você quiser e venha explorar comigo o lado mais obscuro da realidade dessa história. E lembre-se, a sua curiosidade será sempre bem-vinda por aqui. Antes de falar sobre a noite do crime e a investigação, é fundamental lembrar quem eram os quatro jovens que perderam a vida naquela terrível madrugada. Muito além das manchetes, eles eram pessoas reais com histórias, amigos e familiares que os amavam profundamente. A primeira delas era Kaylee Gonçalves, de 21 anos. Kaylee era uma jovem determinada, cheia de energia e de planos para o futuro. Havia conseguido um emprego em uma empresa de tecnologia no Texas. Inteligente e comunicativa, era descrita pelos amigos como uma pessoa que iluminava qualquer ambiente. Kaylee estava visitando Moscou naquele fim de semana para mostrar o seu novo carro e passar um tempo com seus amigos e sua melhor amiga Madison. As duas eram praticamente inseparáveis. Madison Morgan, também 21 anos, era conhecida como Mad, estudava marketing e tinha um carisma que a tornava querida por todos que a conheciam. Madison tinha uma ligação muito especial com Kaylee. Elas se conheciam desde a infância, cresceram juntas e compartilhavam sonhos, viagens e memórias. Para os amigos e familiares, as duas eram quase como irmãs. No Instagram, apareciam sempre lado a lado e era assim que estavam também na noite em que tiveram as suas vidas tiradas. A terceira vítima, Zena Knodou, de 20 anos. Zena estudava marketing na Universidade de Ohio e trabalhava em um restaurante local. Ela era descrita como alegre, extrovertida e alguém que sempre trazia leveza para as conversas. Zena tinha uma energia contagiante, era engraçada e tinha uma personalidade marcante. Na noite do crime, estava em casa com seu namorado Ethan, aproveitando a rotina universitária como qualquer fim de semana normal. E então havia o Ethan Chapin, também de 20 anos. Diferente das outras vítimas, o Ethan não morava na casa, mas estava ali para passar a noite com sua namorada Zena. Ele fazia parte de uma família de trigêmeos e era visto como um jovem generoso, sempre disposto a ajudar. Ele era membro da fraternidade Sigma Chi. Ethan era um rapaz atlético, sorridente e considerado um dos populares do campus. E esses foram os quatro jovens que tiveram suas vidas tiradas de forma tão brutal. Na casa, além das quatro vítimas, estavam mais duas colegas de quarto que também faziam parte daquele grupo de jovens amigos: Bethany Funk, de 19 anos, e Dylan Mortensen, também de 19 anos. Essas duas jovens não foram atacadas, o que até hoje gera dúvida e discussões sobre o motivo de terem
terem sido poupadas. É impossível não pensar na ironia cruel do destino. Eles estavam em um dos lugares onde deveriam se sentir mais seguros, a própria casa cercada de amigos. No entanto, foi ali que suas vidas foram interrompidas de forma tão brutal. Esse capítulo da história foi essencial eu apresentar para vocês para que possamos entender a dimensão da tragédia. Ao longo das investigações, muito se falou sobre provas, suspeitos e teorias, mas nunca devemos esquecer que no centro disso tudo haviam 4 jovens cheios de vida a qual foram violentamente interrompidas. Chegando ao dia dos fatos, a madrugada de 13 de novembro de 2022 começou como tantas outras noites de sábado em uma cidade universitária. Festas, encontros, bares e estudantes aproveitando os últimos momentos do fim de semana. Para Kaylee e Madison, a noite começou em um bar no centro de Moscou. As duas se divertiram juntas e foram vistas em vídeos de câmeras de segurança enquanto riam e conversavam. The carbonara. Okay. That's the second one? Awesome. Dawn's mom. Oh wait. Yeah, one. Maybe I Here. didn't have a fruit one. It's right here. And then what was the mac? Don't forget to remove the The spoon. carbonara. The carbonara mac of the week. Here, I'll grab it for you. Excellent. And then click see rewards. Enjoy. And it looks like you do not quite have enough points yet. Oh, that's okay. That's okay. I do have a big burrito pork here for you. Paired, Derek. It's because I try not to forget my wallet. It's a good reason. That's Not to smart, forget Derek. your It's probably wallet. good to not lose your wallet. Guys, fuck yeah, great ticket times, honestly. Like, Luke, Tebow, really solid. Order 85. Depois de um tempo, pegaram de volta para casa um transporte privado por aplicativo. Nada parecia fora do normal. Enquanto isso, a Zena e o Ethan tinham ido passar parte da noite em uma festa na fraternidade Sigma Chi, que ficava a apenas alguns minutos a pé da residência onde a Zena morava com as outras colegas. Eles voltaram para casa por volta das 4 horas da manhã. À primeira vista, tudo indicava uma madrugada comum. 4 jovens voltando de seus compromissos sociais para terminar a noite no conforto da casa onde se sentiam seguros, mas por trás dessa normalidade, algo estava prestes a acontecer. A casa onde os amigos dividiam espaço era uma casa de 3 andares. Agora, com todos em casa dormindo, o assassino foi bem sorrateiro. Entrou pela porta do segundo andar da casa e subiu direto para o terceiro andar. Lá, ele teria assassinado Madison e Kaylee, que dormiam na mesma cama a facadas. Aquelas duas que eram amigas de infância. Após deixar o quarto, ele teria encontrado com Zena no segundo andar. A jovem apresentou ferimentos condizentes com uma possível luta com o agressor, o que indica que ela provavelmente estava acordada na hora do crime. O assassino então teria matado a jovem ali mesmo, a facadas, e logo depois entrou no quarto dela matando o seu namorado Ethan, que dormia na cama do segundo andar também. Todas as vítimas estavam com múltiplos ferimentos e nenhuma delas tinha algum indício de violência sexual. Durante a investigação, descobriu-se que uma delas, no meio da madrugada, ouviu sons estranhos vindo do andar de cima da casa. Primeiro que parecia ser um choro abafado de uma mulher e em seguida uma voz masculina dizendo algo como "vou te ajudar". O que aconteceu a seguir foi ainda mais perturbador. Essa colega relatou ter aberto a porta do quarto e avistado uma figura alta encapuzada vestida de preto, usando uma máscara que cobria a boca e o nariz. A figura caminhava em silêncio pelo corredor da casa em direção à saída. A jovem ficou tão paralisada de medo que fechou a porta sem ligar imediatamente para a polícia. Na época, ela não tinha plena consciência do que estava acontecendo. Pensou que poderia ser um visitante, um amigo de um dos colegas dela de quarto. Somente pela manhã, quando as autoridades foram chamadas, a gravidade da situação foi revelada. Às 11h58 da manhã do dia 13 de novembro, a polícia recebeu uma chamada de emergência relatando pessoas inconscientes dentro de uma residência. Quando chegaram, encontraram uma cena que rapidamente se tornaria objeto de uma das maiores investigações criminais da história recente do estado de Idaho. Pretty much they were in the meeting room. I heard them dancing and laughing. Kaylee went upstairs and she screamed because someone was in the room and she ran downstairs. And I kept calling her name and she wouldn't answer. And then I saw the guy. I just locked the door and then I ran downstairs. We don't know what's the second floor. Okay. All I heard was I heard her go upstairs and go, okay, I'm going to go to sleep now because she's going upstairs. All You heard who go upstairs? Kaylee and the dog Murphy.
and upstairs to the very top. Yeah, that's where her room is. O mais perturbador nessa cronologia é a aparente calma e precisão do ataque. Nenhum vizinho relatou ouvir gritos altos ou sons de luta, mesmo em uma casa com 6 moradores e em uma rua movimentada por festas universitárias. O crime foi executado de forma quase que silenciosa. É como se o agressor soubesse exatamente como agir para não chamar atenção. A sequência dos acontecimentos acabou deixando muitas perguntas em aberto, principalmente pelo fato de que 2 pessoas foram poupadas nessa trágica noite. A falta de barulho em um crime tão brutal acabou gerando pontos que até hoje alimentam o aspecto mais sombrio dessa terrível noite. A investigação começou imediatamente após a descoberta dos corpos, mas logo de início ficou bem claro que este não seria um caso simples de resolver, pois existiam muitos fatores para uma conclusão rápida. A cena do crime era complexa. 6 moradores na casa, visitas na noite anterior, movimentação de estudantes na rua e, acima de tudo, uma tragédia que envolvia múltiplas vítimas. As autoridades da cidade de Moscou, que até então eram acostumados com ocorrências de pequena gravidade, viu-se diante de um desafio imenso. No início, a polícia manteve silêncio sobre muitos detalhes, o que acabou alimentando rumores e teorias na internet. Algumas pessoas questionavam se os assassinatos poderiam ter sido cometidos por perseguições pessoais ou até mesmo um ataque aleatório, mas aos poucos fragmentos de informação começaram a surgir. Um dos elementos mais importantes surgiu com a descoberta de um veículo. Câmeras de vigilância de casas próximas e estabelecimentos locais captaram imagens de um carro branco, um Hyundai Elantra, circulando repetidamente na área da residência durante a madrugada do crime. Essa pista se tornou central para os investigadores. O comportamento de um veículo rondando o quarteirão em várias passagens indicava que o motorista estava monitorando a casa antes de agir. Outro detalhe decisivo foi a coleta de material biológico encontrado na cena do crime. A perícia identificou o DNA em uma bainha da faca deixada ao lado de uma das vítimas. Esse vestido aparentemente esquecido pelo agressor seria a peça-chave para conectar o crime a um suspeito. À medida em que as semanas iam avançando sem prisões, a tensão em Moscou aumentava. Estudantes começaram a abandonar o campus, pais retiravam seus filhos da universidade e as ruas antes cheias de jovens passaram a ficar desertas. Havia um sentimento de que o assassino poderia estar entre eles, vivendo nessa mesma comunidade, andando pelas mesmas calçadas. Então, na época em que tudo aconteceu, era bem compreensível a preocupação desses pais em proteger os seus filhos, já que o caso parecia estar longe de ser resolvido. Foi nesse contexto de medo e incerteza que o nome de Brian Christopher Koberg emergiu. Ele era um estudante de doutorado em criminologia na Universidade Estadual de Washington, localizado em Puma, uma cidade vizinha a apenas 15 minutos de Moscou. A conexão parecia bem óbvia, já que ele era um homem que estudava justamente métodos criminais, comportamento de criminosos e técnicas de investigação. Agora, ele estava sob suspeita de um dos crimes mais brutais da história recente dos Estados Unidos. Então, vamos agora entender como a polícia chegou a esse suspeito. A polícia ligou Koberg ao caso através de 3 pontos principais. O primeiro, o carro branco que ele possuía era compatível com o registro nas imagens das câmeras de vigilância. O segundo, o DNA encontrado na bainha da faca que correspondia com o material genético dele após comparação com amostras coletadas no lixo da casa de sua família. E o terceiro, o registro de celular que mostravam que nos meses anteriores ao crime, seu aparelho havia se conectado repetidas vezes em torres de sinal próximo à residência das vítimas, como se ele estivesse monitorando seus hábitos. Esse conjunto de evidências formou o quadro da investigação. A possibilidade era que o agressor estivesse estudando e seguindo essas vítimas por semanas, talvez por meses, antes de agir. O mistério sobre o motivo permanecia, mas a ideia de que ele poderia ter planejado cada detalhe só aumentava o clima de horror na cabeça das pessoas sabendo agora desses detalhes. Então, no dia 30 de dezembro de 2022, pouco mais de um mês após o crime, a polícia anunciou a prisão de Brian Christopher Koberg em sua cidade localizada na Pensilvânia. A captura foi o resultado de um trabalho em conjunto entre equipes estaduais, federais e locais. A notícia percorreu os Estados Unidos rapidamente e muitos acreditavam que finalmente a comunidade de Moscou teria as respostas que tanto aguardava. Brian foi detido na casa dos pais em uma operação que envolveu vigilância discreta durante dias. Detalhes da prisão chamaram
chamaram a atenção. Ele parecia calmo, não resistiu e teria perguntado para os policiais se alguém mais havia sido preso. Essa pergunta foi interpretada por alguns como um sinal de nervosismo ou até de manipulação psicológica. Gerou especulações sobre possíveis cúmplices, algo que nunca se confirmou. A verdade é que o choque não vinha apenas do fato de haver um suspeito, mas do perfil dele. Koberg tinha apenas 28 anos, era estudante de doutorado em criminologia em uma faculdade bem conceituada, localizada a apenas 15 minutos da casa das vítimas. Era descrito por colegas como reservado, por vezes arrogante, e com grande interesse em debates sobre métodos policiais e investigação criminal. Alguns deles até lembraram que meses antes ele havia publicado uma pesquisa pedindo que criminosos relatassem suas emoções durante a prática de delitos. Um detalhe que, após sua prisão, ganhou um novo peso. Apesar das evidências, o caso não foi resolvido de forma imediata. Houve debates intensos sobre os direitos do acusado, tentativas da defesa de invalidar provas, discussões sobre a possibilidade de pena de morte e, principalmente, a pressão da opinião pública em busca de respostas. O processo judicial seria longo e arrastado. Durante esse tempo, uma comunidade inteira continuaria em choque diante desse crime tão bárbaro. As evidências contra ele foram apresentadas de forma gradual. O DNA encontrado na bainha da faca foi confirmado como correspondente ao material genético de Koberg após a comparação com as amostras retiradas do lixo da casa da família. As câmeras de vigilância ligaram seu Hyundai Elantra branco aos arredores da cena do crime e os dados de geolocalização do celular mostraram um padrão perturbador. Brian teria passado várias vezes perto da casa nos meses que antecederam o crime, como se estivesse observando os movimentos dos moradores. Cada audiência era acompanhada por jornalistas e curiosos, sempre com a sala do tribunal lotada. Koberg apareceu diversas vezes em silêncio, ouvindo as acusações de forma impassível, sem demonstrar grandes reações. Para muitos, esse comportamento reforçava a ideia de um homem frio e sem nenhuma emoção ou arrependimento. O julgamento ganhou ainda mais destaque quando a promotoria anunciou que buscaria a pena de morte, considerando a brutalidade dos assassinatos. A defesa, por outro lado, tentou descredibilizar as provas, alegando que as amostras sobre a coleta do DNA poderia conter falhas no processo enquanto os agentes manipulavam o lixo da casa de Koberg. Por outro lado, surgiram detalhes cada vez mais desconfortáveis. Documentos judiciais revelaram que Brian teria ligado o seu celular logo após cometer os assassinatos. Ele aparentemente voltou também à cena do crime. Além disso, vizinhos e colegas de universidade relataram mudanças em seu comportamento naquele período, com um ar mais nervoso e silencioso. Ainda assim, até hoje o motivo real por trás dos assassinatos permanece incerto. Não há evidências claras de que Koberg conhecesse pessoalmente as vítimas. Isso abre espaço para especulações. Teria sido uma obsessão por uma delas ou um desejo de provar sua inteligência criminológica? Sobre essas perguntas, nenhuma resposta vinda dele foi relatada. O tribunal, por sua vez, se tornou palco não apenas de um processo legal, mas também de debates sociais mais amplos. A segurança em pequenas cidades, a influência da internet na propagação de boatos e até a forma como os crimes reais são consumidos pela mídia e pelo público. Para os familiares da vítima, cada audiência era dolorosa. Eles compareciam com fotos dos jovens, lembrando que por trás do processo judicial estavam 4 vidas interrompidas e sonhos que jamais seriam realizados. A sequência judicial do caso começou rapidamente após a prisão de Koberg na Pensilvânia no dia 30 de dezembro de 2022, após ser detido na casa dos pais. As autoridades de Idaho, que já acumulavam evidências técnicas e digitais, requisitaram sua extradição para enfrentar as acusações de 4 homicídios em primeiro grau e uma acusação de arrombamento. A notícia da prisão trouxe um alívio inicial à comunidade, mas também marcou o começo de um processo longo e complexo. Em audiências disputadas sobre provas tentativas tanto da promotoria quanto da defesa de moldar o rumo do julgamento. Pouco depois de ser extraditado da Pensilvânia, Koberg compareceu diante de um tribunal em Idaho. Ele foi formalmente acusado de 4 homicídios em primeiro grau e uma acusação de arrombamento. Nesse momento, não apresentou uma declaração de culpa ou inocência. Foi concedido um prazo para a defesa se preparar. Em 22 de maio de 2023, durante uma das audiências mais
esperadas, Koberg ficou em silêncio quando foi perguntado sobre como se declarava. Esse é um procedimento legal. Quando o réu não responde, o tribunal automaticamente registra uma confissão de inocência, ou seja, uma declaração de inocência automática. Para muitos, esse comportamento de Braia soou como um sinal de arrogância ou frieza. Durante a audiência, o juiz reforçou que ele enfrentava a possibilidade de pena de morte. A defesa tentou em várias petições anular provas cruciais, contestou a coleta do DNA encontrado na bainha da faca, questionou a legalidade da análise dos dados do celular e até tentou desqualificar o rastreamento de câmeras de vigilância. Também pediram a transferência do julgamento para fora do condado, alegando que seria impossível garantir um júri imparcial em Moscou devido à cobertura midiática intensa. Nas audiências pré-julgamento em 2024, a defesa insistiu que havia falhas processuais e pediu adiamentos para ganhar tempo. A promotoria, por sua vez, reforçava que havia evidências suficientes e sólidas, DNA, carro filmado celular, e reafirmava a intenção de buscar a pena de morte. Em várias dessas audiências, Koberg aparecia sempre de forma silenciosa, quase sem expressão, algo que chamava muito a atenção da mídia. That night changed everything. Because of him, four beautiful, genuine, compassionate people were taken from this world for no reason. Mas em 2025, todo esse cenário mudou. Em 2 de julho de 2025, Koberg se declarou formalmente culpado das acusações que pesavam contra ele, que foram 4 acusações de homicídio em primeiro grau e pelas mortes de Kaylee, Madison, Zena e Ethan, além de uma acusação de arrombamento. Com isso, Koberg confirmou em tribunal que cometeu os crimes conforme descrito nos autos. You, on November 13th, 2022, enter the residence at 1122 King Road in Moscow, Idaho, with the intent to commit the felony crime of murder. Yes. Did you, on November 13th, 2022, in Latah County, state of Idaho, kill and murder Madison Mogan, a human being? Yes. And did you do that willfully, unlawfully, deliberately, and with premeditation and malice of forethought? Yes. Did you, on or about that same date in Moscow, Idaho, kill and murder Kaylee Gonzalez, a human being? Yes. And did you do that willfully, unlawfully, deliberately, and with premeditation and malice of forethought? Yes. And did you, on that same date in Moscow, Idaho, kill and murder Xana Kernodle, a human being? Yes. And did you do that willfully, unlawfully, deliberately, with premeditation and malice of forethought? Yes. And then on or about November 13th, 2022, again in Latah County, Idaho, did you kill and murder Ethan Chapin, a human being? Yes. Did you do that willfully, unlawfully, deliberately, with premeditation and malice of forethought? Yes. O acordo de culpa permitiu que ele evitasse a pena de morte que a promotoria originalmente buscava. Em troca, Koberg renunciou ao direito de apelar, ou seja, de recorrer da condenação ou buscar uma sentença mais branda. Em 23 de julho de 2025, ele foi condenado a 4 sentenças consecutivas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, uma para cada homicídio. Também recebeu 10 anos de prisão pelo crime de arrombamento e, além disso, multas e penalidades civis foram aplicadas, montantes para as famílias das vítimas e multas criminais foram fixadas. Contudo, alguns familiares demonstraram insatisfação com o acordo, principalmente por ele livrar Koberg da pena de morte. Durante a audiência de confissão, Koberg foi questionado se compreendia os termos do acordo e se estava fazendo isso voluntariamente e se não havia sido coagido. Ele respondeu afirmativamente
a essas perguntas. E com essa confissão de Koberg, o que todos mais queriam não aconteceu, que era o real motivo por trás desse massacre cruel, e a resposta não veio. Koberg não forneceu um motivo claro para os assassinatos. Ele não disse por que escolheu agir como agiu, quais forças interiores ou circunstâncias o moveram a cometer o crime, e é bem provável que essas famílias não irão ter essas respostas. Embora haja evidências como a bainha da faca encontrada na cena, até onde consta, a arma exata usada não foi recuperada ou pelo menos não foi apresentada publicamente como parte da confissão. A verdade é que a tragédia daquele novembro de 2022 deixou marcas profundas não apenas nas famílias das vítimas, mas em toda a cidade de Moscou, no estado de Idaho, que até então era uma cidade universitária vista como um lugar tranquilo, seguro e acolhedor, onde os crimes violentos eram raros, mas após os assassinatos, essa sensação de segurança se desfez de forma quase irreversível. Nos meses que se seguiram, muitos estudantes passaram a trancar portas e janelas compulsivamente, algo que antes era considerado incomum naquela região. Alguns pais retiraram seus filhos da universidade, incapazes de lidar com a ideia de que o assassino pudesse ainda estar solto. Para outros, o campus, que antes era cheio de vida, passou a carregar um ar de desconfiança e tensão. Existem relatos de moradores que descreveram noites em claro, medo constante e até mesmo alucinações auditivas, como passos no quintal ou portas se movendo sozinha. A atmosfera da cidade se transformou em uma mistura de luto coletivo e paranoia. Moscou nunca mais foi a mesma e é bem provável que nunca mais será. A mídia teve papel central nessa mudança. Jornalistas de todos os países invadiram a pequena cidade e repórteres faziam plantão em frente à casa do crime, transmitindo imagens repetidamente. Esse excesso de exposição não apenas aumentava o medo, mas também alimentava teorias conspiratórias. Nas redes sociais, especulações sobre possíveis suspeitos prejudicava até mesmo amigos e familiares das vítimas, que eram injustamente apontados por pessoas em busca de explicação fáceis. Psicólogos da região relataram aumento no número de jovens com crises de ansiedade, o que já era de se imaginar. Eram jovens com insônia e sintomas de estresse pós-traumático. Para os que moravam na casa vizinha ou tinham laços mais próximos com as vítimas, o impacto foi ainda mais devastador. Alguns estudantes afirmaram que evitaram passar pela rua da casa onde tudo aconteceu por ter se tornado uma espécie de lembrança macabra. Além disso, a casa dos assassinatos durante meses foi alvo de curiosos fotógrafos e até de caçadores de história de terror. Para alguns era apenas uma cena de crime, mas para outros era um túmulo silencioso de 4 jovens. A universidade chegou a anunciar planos de demolir o imóvel como forma de aliviar a dor da comunidade. Isso realmente aconteceu, porém anos depois. Mas o impacto não se limitou a Moscou. O caso reacendeu debates sobre a segurança em cidades universitárias nos Estados Unidos. Muitas instituições passaram a revisar seus protocolos de segurança, instalar câmeras adicionais e oferecer apoio psicológico a estudantes. O caso de Brian Koberg e dos 4 estudantes brutalmente assassinados em Idaho permanecerá por muito tempo como uma cicatriz na memória coletiva, não apenas pelo horror dos detalhes, mas pela sensação de que a violência pode se infiltrar nos espaços mais comuns e seguros. Uma casa de estudantes universitários, um lugar que deveria simbolizar liberdade, juventude e novos começos, tornou-se palco de um pesadelo que ecoou em cada canto da cidade de Moscou. Ao longo dos meses, cada audiência, cada detalhe revelado e cada silêncio de Koberg construíram um retrato preocupante, o de um homem que se escondia sob a aparência de um estudante exemplar, mas que cultivava uma escuridão interior impossível de ser vista, e ninguém poderia imaginar. O julgamento de Brian Koberg trouxe uma resposta, mas não trouxe consolo. Foram 4 belíssimos jovens: Kaylee,
Madison, Zena e Ethan. Eram jovens com sonhos, famílias, planos e afetos. Suas histórias e memórias para as suas famílias, dia após dia, vai até a eternidade, mas mundialmente falando, acabam sendo apagadas pelo peso de toda a narrativa em torno de Koberg. São as memórias das vítimas que precisam sobreviver, mas o que realmente vai viver é a memória de um assassino. Obrigada por assistir, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Então compartilhe suas opiniões, sugestões e a gente se vê num próximo vídeo para degustar mais uma boa dose de café. Até lá, tchau!